Glória a Deus. As crianças podem ir lá para a casinha azul. Os adolescentes com Vananci. Você pegou a sua lição lá na entrada da igreja? Lembre que está lá, sempre tá lá, vai estar lá a lição. E hoje o tema é um tema muito atual. A gente está falando sobre promessas de Deus, amém, irmãos? Quantos tem promessa de Deus aqui? Glória! Isso mesmo. E a gente vai falar hoje sobre as promessas de Deus para Israel. Então, quem é Israel? Israel na Bíblia é um povo santo, escolhido de Deus, vindo através da linhagem de Abraão por Isaac. Por que por Isaac, pastor? É isso? Isaac, filho de Abraão? Porque houve um outro filho, chamado Ismael, que não faz parte da promessa. Mas eu não vou me deter muito nisso, e eu espero também não levar um Xandobal do YouTube por falar na palavra Israel aqui. Vamos lá, vamos para o texto. O texto está em Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3 primeiro, depois Romanos 9, de 1 ao 5. Vamos começar primeiro com Gênesis 12, de 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vou frisar isso aqui, viu? Preste atenção o que Deus disse para Abrão. Eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora para Romanos capítulo 9, do 1 ao 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então a gente inicia um comentário com a introdução dizendo assim, as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do evento do Senhor Jesus Cristo. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de que uma forma especial cumpriu os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis,
Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar, as promessas que Deus fez ao povo de Israel são irrevogáveis. Elas irão acontecer. Amém? Pastor, mas é Israel, aquele pessoal que está lá no Oriente Médio? Preste atenção. Quando Deus fez a promessa, fez aquele povo do Oriente Médio, a Israel. Mas no advento de Cristo, o que é advento, pastor? Quando Cristo veio, essas promessas se estendeu a mim e a você. Por isso nós somos chamados também povo escolhido santo, Israel de Deus. Amém, irmãos? Não somos Israel por herança, como é que pode? Genealógica. Como tu falou? Genética. Preste atenção. Eu não sou israelita, não nasci no Oriente Médio, não tenho família israelita, mas as promessas que Deus fez a Israel vai se estender a mim por causa de Cristo. Quando eu me tornei filho de Deus, através de Jesus Cristo, tomei parte da promessa. E eu vou dar um exemplo bem interessante aqui. Imagine um casal que tem 2 filhos, deles mesmo, e decide adotar mais um, que não nasceu dele, que não tem o sangue dele. Pergunta: essa criança, quando crescer, terão os mesmos direitos dos outros filhos? Sim ou não? Sim, porque foram adotados. Nós fomos adotados por Deus, através de Jesus Cristo, uma adoção através de Jesus Cristo. Por isso temos os mesmos direitos que Israel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, primeiro tópico, Israel. A promessa da criação de uma grande nação. A primeira coisa que Deus prometeu a Israel foi que ele seria uma grande nação. E fartiei uma grande nação. Verso 2. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão, é tão difícil você ver Abrão e Abraão é depois. Mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação diferente de todas as outras nações de Israel. Gênesis 2:12. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Gênesis 15, 4, 5. Deixa eu explicar uma coisa aqui, porque Abrão e Abraão. Abrão era o nome verdadeiro de Abraão, de nascimento. Abraão, com mais outro A, é o que nós chamamos em português de superlativo. O pessoal que estudou português aí há um bom tempo, eu acho que lembra. Quem lembra do superlativo? Seria dizer assim: grande, grandíssimo, forte, fortíssimo. Esse é o superlativo, para dizer que é muito. Então, no hebraico, quando uma palavra do nome de uma pessoa se repete, a outra letra se repete novamente, Abraão. Sarai virou Sara. Sarai, mãe. Sarai, mãe grande. Abraão, pai. Abraão, pai grande, de grandes nações. Compreendido? É por isso que a Bíblia aqui, o autor, quando ele diz assim, quando Abrão, aí ele fala de Abrão, mas quando ele se refere, quando vai se referir ao personagem, ele chama ele de Abraão. Voltando. Então, houve uma promessa dada a Abraão, vou chamar ele sempre de Abraão, em Gênesis 2:12, e essa promessa é que ele se tornaria uma grande nação. Lembrando, irmão, que nesse momento, quem lembra, e eu chamo você novamente, de vez em quando está lendo
a Bíblia. Estou pensando em fazer uma jornada de leitura bíblica aqui, vocês vão ver, vai ser legal. Então, quando aconteceu isso, certo? De Abraão, ele tinha 75 anos e a sua esposa também já era idosa e já era velha. Um homem com 75 anos, normalmente, naquela época, não tinha uma pílula chamada Viagra, ele já não tinha mais força nem vigor para fazer filhos, muito menos para ter uma relação sexual com a sua esposa. Por isso, eles riram. Mas deixa eu dizer, não há impossível para Deus. Amém? Foi o quê? Não há impossível para Deus. Amém, queridos? E aí, vendo a esposa, que Abraão era meio lá, meio cá, eu não vou entrar nesse detalhe, tá certo? Mas eu vou dizer só o que aconteceu. Ela vai, pega uma empregada dela mais nova e dá ela para Abraão, para que Abraão tenha um filho com ela. E desse filho nasceu Ismael, e eu vou parar por aqui, depois a história de Ismael é para um outro estudo. E nasce Ismael. Entendia-se que a promessa de Deus ia se cumprir, mas, preste atenção, a promessa de Deus ia se cumprir na genealogia de Abraão, ou seja, Abraão e Sara, não Abraão e outra mulher. Tá bom? Voltando. Ponto 2. E abençoarei e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Segunda coisa, Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. E Deus escolheu para ser o pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Quando ele disse a Abraão, você não só será um grande povo, você também será uma bênção na vida de outros. Sabe, irmão, nós, como povo de Deus, como Israel de Deus, somos bênção para a vida de outros. Muitas vezes você será usada para abençoar a vida de outras pessoas. Por que isso, pastor? Porque eu gosto? Porque eu gosto de fazer o bem. Não, porque existe uma promessa dizendo que você será uma bênção. Por onde você passar, irmão. E eu quero dar um testemunho, metade, né? Porque eu acho que quem vai dar completo. Vananci assumiu uma escola há alguns anos, como gestora da escola. E essa escola, ela não tinha, nas suas notas, num negócio chamado IDEB, não tinha notas muito boas. E Vananci assumiu essa escola, e deixa eu dizer a você uma coisa, quando você é um crente, as bênçãos de Deus que você carrega, onde você pisar, lá também vai ser abençoado. E esse ano, a escola teve uma boa nota no IDEB. Até aí, tudo bem. Vananci nem imaginava a surpresa que viria na quinta-feira para ela. Foi para uma festa para comemorar a nota das escolas toda no IDEB. Quando, de repente, o secretário de Educação do município disse, nós vamos premiar as 3 melhores escolas do município, de toda a rede municipal. Terceira colocado, escola tal. Segundo colocado, Santo Antônio do Caçote. Falando assim, ela não sabia. Quando ela chegou em casa, eu disse, pois é, minha filha, as bênçãos que você carrega, derrama sobre você e o lugar onde você pisa. Então eu quero dizer para você aqui, meu irmão, minha irmã, preste atenção, o lugar que você pisa vai ser abençoado. Pastor, Araçoeba não tem nada. Começa a declarar para você ver. Araçoeba vai ter tudo. Araçoeba vai ter isso. Araçoeba tem aquilo. Eu não vou precisar ir para tão longe para isso. Eu não vou precisar para isso. Vai ter faculdade em Araçoeba, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso.
Comece a declarar, porque as bênçãos que estão sobre a sua vida vai impactar todo lugar onde você mora. Amém, irmãos? Amém ou não amém, irmão? A gente tem que começar a impactar, essa igreja tem que começar a declarar bênçãos sobre essa cidade, sobre esse bairro, e vocês vão ver as coisas mudando por aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continuemos. Ponto 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem, Números 24, 9. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão. Há pessoas que dizem assim, mas Deus não castiga ninguém. Ei. Não, isso foi no Antigo Testamento. Ei, Deus não mudou. Deus não mudou. Se você anda fora da rota, você está procurando sarna para se coçar. Você está procurando problema para você. Quando ele diz abençoarei os que te abençoarem, então todo mundo, irmão, quem te abençoar vai ser abençoado. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí eu vou agora para o que tem acontecido no Oriente Médio. Guerra entre Israel e o outro país, um outro povo chamado Palestina. Esse povo, irmão, eles desejam que Israel seja zerado da face da terra. Pastor, há possibilidade de paz? Não. Só tem uma forma de ter paz naquele lugar. É se Israel se converter ao islamismo. Não o contrário. Certo? Pastor, Israel, o que pensa disso? Israel, ele é um país totalmente democrático. Tanto que em Israel tem todo tipo de pessoas. Tem islamismo, tem cristianismo, tem budismo. Todo mundo vive na plena paz em Israel, dentro de Israel. Lá tem até parada LGBT, para você ter uma ideia. Enquanto o muçulmano, essa prática, quem for é zerado. Não vou falar a palavra para o YouTube não derrubar, tá? Mas você entende o que é zerado, né? Quem for pego nessa prática, o muçulmano é zerado da face da terra. Então, os ismaelitas, ou seja, os palestinos, eles desde que nascem são ensinados a não gostar de coração, de Israel. Para eles, Israel e nós, Ocidente, somos infiéis. Nós somos considerados infiéis. Pastor, mas não é todo mundo não que pensa assim não. Eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa para você. Preste atenção. Como é interessante. Vou dar um exemplo de igreja. Você vai chegar para um irmão da Assembleia de Deus e vai dizer para ele assim, Pai do seu irmão. Ele diz, amém, irmão? É o mesmo Deus, né? Diz, é. Aí pergunta para ele se ele quer ir para a Igreja Batista. O que é que ele vai dizer? Não. Pergunta a um ex-assembleiano. Isso às vezes, a gente tem uma irmã aqui que é ex-assembleiana. E aí eu não vou generalizar não, tá? Ela hoje está na Igreja Batista. Mas aqueles irmãos, bem antigão,
Ele vai dizer que é o mesmo Deus, mas ele não quer ir de jeito nenhum, porque ele acredita fielmente que a única igreja verdadeira mesmo, de verdade, é a Assembleia de Deus. E hoje a coisa ainda está pior. A de um ministério só, porque existem várias Assembleias de Deus, vários ministérios, né? E o pessoal faz, não, mas a única é daquele ministério ali, que é o único. Bom, essa ilustração é mais ou menos, não chega a um nível do que um palestino acredita. Ele realmente acredita que ele nasceu com um único propósito: zerar os infiéis da face da terra. Como? Ou por meio da conversão, ou por meio da eliminação. Mas o que eu quero dizer aqui sobre abençoar? Irmão, é um povo que todo dia amaldiçoa Israel. Aí você vai pesquisar como é esse povo. Fora os árabes, mas é um povo extremamente pobre. Extremamente pobre. Faixa de Gaza é um lugar que só a misericórdia de Deus. Líbano, boa parte do Líbano, Irã. O que é que eles têm muito? Arma. É um povo que decidiu se armar. Israel, eles têm uma coisa que, por isso que eles chamado grande nação. Eles investiram numa defesa humana, irmão. Defesa humana, mas eu vou dizer a você, é coisa de Deus o negócio daquilo. Que raramente um ataque externo consegue atingir Israel. E quando atinge, não tem grandes danos. Pouquíssimos. Então, quando a Bíblia diz assim, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, abençoarei quem te abençoar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem amaldiçoar você, vai ser amaldiçoado. Em outras palavras, quem fizer algo errado com você, que é filho de Deus, vai sofrer consequências sérias. Eu tenho experiências disso, irmão. Pessoas que, vou falar só uma assim, fui numa oficina certa vez levar um carro. Naquela época eu não conhecia tanto de carro. E o camarada disse para mim que tinha que trocar um monte de coisa, irmão, eu troquei, sem precisar. Quando eu cheguei para um amigo que era mecânico também, depois eu descobri, ele disse, te enganaram, não precisava trocar isso tudo não. Eu disse, mas Deus, o cara me enganou. Foi. Resultado, depois que eu soube disso, 2 meses depois, a oficina que tinha mais de 20 anos no mercado, fechou. Ela tinha mais de 20 anos na Avenida Recife. Do nada, fechou. Já veio outro? Comprei esse carro. E dias depois esse carro deu um defeito crônico. Levei na concessionária, ainda na garantia, ele não quis dar a garantia. Eu disse, rapaz, você me enganou. Não, isso aí não está na garantia não vou dar. Não, eu fiquei muito bravo. Mas eu lancei uma palavra profética, eu disse, olha, você está enganando um servo de Deus. E perante o Senhor que eu sirvo, Deus, Ele é o meu vingador. Ele não vai deixar isso barato. Você está me ameaçando? Eu disse, não. Eu estou dizendo a você que Deus não vai deixar isso barato. Eu tenho 30 anos no mercado. Está lá, fechado.
O dono, o camarada que estava, que tinha um comércio de carro também ao lado dele, eu disse, oxê, fechou, foi o velho? Ele disse, então, rapaz, o velho e o filho entrou em depressão. Vieram aí, ele enganou um policial aí, veio aí para zerar ele, fugiram e todos os dois entrou em depressão, ninguém mais... Tá todos os dois feito bicho em casa. Fechou a loja de 30 anos. Pastor, será que foi mesmo porque ele... Irmãos, eu e você carregam um poder muito grande. Agora você não precisa sair daí. Eu não amaldiçoei ninguém. Eu amaldiçoei alguém? Não. Eu só disse a ele, você mexeu com o Filho de Deus. Ei, você que é pai, preste atenção. Se alguém mexe com o filho seu, você não vai proteger? Ele certo? Ele errado? Não, viu, irmão? Filho errado a gente corrige, a gente não protege, não. Pelo amor de Deus. Deus faz a mesma coisa com os seus filhos. Fala. Ah, o cara da moto, né? O que foi que aconteceu com ele mesmo? Ah, sim. Veja que coisa interessante. Eu bati numa moto, lá perto da casa de Arthur. Só encostei, a moto caiu. Quebrou um negocinho. A maçaneta e um pedacinho da carenagem. O cara disse que era quanto? R$ 1.000? R$ 1.000 para consertar. Irmão, eu sei que não era. Porque ele disse que na moto dele tem que colocar tudo original. E tinha que pintar, e a pintura era uma pintura que não era qualquer pintura, era uma pintura R$ 1.000. Eu disse, eu vou pagar. Mas Deus usou uma pessoa e disse assim para mim, ele está lhe enganando. Aí foi escolha, né? Era para eu orar se pedia para Deus livrar ele ou deixar ele na mão do Senhor. O que é que você acha que eu fiz? Eu pedi para Deus livrar ele. Gente, é sério. Ninguém inventa de mexer com você, não. É sério. E meus filhos, meus irmãos em Cristo, não adianta pedir misericórdia quando Deus diz assim, mexeu com você, eu vou vingar. Deus já falou uma vez, não peça por fulano, não peça. Porque eu não vou atender. Amém? Ou misericórdia? Amém, né? Deus é nosso vingador. Quarto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, a sua boa notícia oferecida a todas as nações, Gálatas 3:8, 16 e João 3:16. Irmão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele disse a partir de Abraão. E quando no advento de Jesus Cristo, essa bênção de ser bendito veio para nós também. Quem lembra daquela música de Nana Azevedo? Bendito serei para sempre, bendito serei, né? E onde eu tocar, sei que as minhas mãos irão, como é? Abençoado será. Pois é, irmão, as promessas de bênção sobre a sua vida, elas vão perdurar através de você e seus filhos.
Quem consagrou o filho a Deus aqui? Amém. Eu consagrei meu filho a Deus, você consagrou seu filho a Deus, e as bênçãos que estão sobre a sua vida tocarão a vida de seus filhos também. Amém? Quais são outras promessas que tem? Ponto 2, que Israel teve. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado de idade, sua esposa também, além de ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, Deus iria cumprir sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Irmãos, Deus prometeu um filho a Abraão. Ele disse: olha, Abraão, não vai ser seu servo, vai ser o seu filho. Quando Deus promete algo, ele cumpre. Pode até demorar, irmãos, porque demorou. Abraão estava com 79 anos. Você imagina, a pessoa passar 79 anos e não ter um filho, teve que ter com outras mulheres. Não teve um filho da sua mulher, na verdade. Abraão, Deus prometeu, você vai ter um filho, e aquilo que Deus promete, ele cumpre. Amém, queridos? Então, a promessa de um filho a Isaque, Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, o seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho do seu senhor, e a levou a Isaque e casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 gêmeos, Esaú e Jacó. Para você ter uma ideia, Deus prometeu um filho a Abraão, nasceu Isaque, e prometeu a Isaque também filhos. E ele teve Jacó e Esaú, que continuaram, sendo aqueles que iriam protagonizar a grande nação de Israel. Não parou em Abraão, não parou em Isaque, continuou em Jacó e Esaú. E a promessa de Deus, no ponto 3, vai dizer assim: a promessa também é renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia a bênção para seus filhos. Esaú perdeu o direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo o total de 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. E aí começa a história do povo de Israel, da grande nação dividida em 12 tribos. Então é uma história, meu irmão, que maravilhosa, que você, quando começa a ler o Gênesis, interessante é que você tente ler o Gênesis de uma vez só. Normalmente vai levar 2 horas e 40 minutos para você ler o Gênesis, os 50 capítulos de Gênesis todinho. Os 50 aí. É 50? Esqueci agora, mas é mais de 50. Todo o Gênesis para você ler, contando a história da promessa. E essa promessa de Deus renovada, ela não só é renovada, mas como ela também é multiplicada. Veja que de 2 agora se tornaram 12 tribos. 12 tribos diferentes foram formadas através
lá atrás de uma única promessa, que era a de Abraão. Mas Israel também recebe outra promessa, que é a promessa de salvação. Durante todo o tempo, irmão, Israel, ele tem momentos de queda e de ascensão. Israel peca, Israel se arrepende. Israel peca, Israel se arrepende. E é quando Deus dá a Israel a promessa de salvação. Ele vai dizer aqui, ó. Desculpa, eu pulei um aqui, que é a promessa do reino do Messias. Deixa eu voltar aqui. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Deus é chamado de o Filho de Davi, o Emanuel. Eis que Davi conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, e ele salvará a nação. Por que vai salvar a nação? Porque a nação de Israel se corrompeu. A nação de Israel já chegou à idolatria, idolatrar outros deuses. A nação de Israel chegou a se misturar. E aí vai uma coisa bem interessante, irmão. O que é uma mistura? Eles tinham essa questão da raça, do legado, muito sério. E ele disse assim, olha, um salvo, um israelita, não pode se unir com uma pessoa não israelita, que eles chamavam de ímpio. Por quê? Por causa de uma promessa que existe para Israel. É tanto que quando chega no Novo Testamento, os judeus, chamados judeus, os judaizantes, quando se tornam cristãos, eles se convertem ao cristianismo, saem do judaísmo, ou mesmo tem os judeus e tem os gregos, né, que eram os ímpios. Eles se convertem ao cristianismo, para lá dentro do cristianismo, eles poderem ter, a partir da adoção de Jesus, poder se unirem, ou em casamento, na maioria em casamento. Paulo sempre foi contra essa questão da união fora do convívio, vamos dizer assim, religioso. Paulo sempre foi contra essa situação, por vários motivos, principalmente por você carregar uma bênção. Agora, Paulo também é bem enfático no seguinte, ele vai dizer assim, você que era do mundo, vamos dar um exemplo, e se converteu, mas já estava casada com uma pessoa do mundo, e a pessoa não se converteu, não deixe o seu marido. Se ele consentir viver com você, não deixe. Por que ele disse se ele consentir? Porque, irmão, eu conheço a história de uma mulher, eu tenho uma história muito próxima de uma colega da gente, que ela era esposa de uma pessoa, eu ia dizer, não vou dizer não, uma pessoa, esposa do marido, ela se converteu, eles viviam uma vida assim de bagaceira, vamos dizer, bagaceira, bebia para festa, ela deixou isso, ele ficou chateado, não ia mais para carnaval com ela, não ia mais para BBB com ela, sabe o que ele fez? Se deixou ela, não quis mais viver com ela, e ela não arredou o pé, ela disse, eu prefiro, meu irmão, eu prefiro Deus. Deixa eu dizer para você, eles viviam uma vida de rico, ele era uma pessoa muito bem posicionada, ainda, eles tinham uma casa, outro dia eu vi a casa dela para vender, no condomínio em Aldeia, uma senhora casa, e ela abriu mão de tudo isso, para viver com Cristo. Amém ou não amém? Porque ela sabe a bênção que tem sobre a vida dela, a bênção de salvação sobre a vida dela. Irmão, se você vê a casa, no YouTube tem uns corretores que
fazem um tour pela casa, mostrando a casa para vender, né? Quando eu vi a casa, eu disse, que casa, meu irmão. A casa, se eu não me engano, custa 4 milhões de reais. Tem gente que compra, viu? Tem gente que compra. Uma besteirinha de 4 milhões. E ela deixou tudo isso por amor a Jesus. Amém? Vamos lá. E aí vem a promessa do Messias que viria para redimir o povo de Israel, para salvar o povo de Israel do pecado. Porque o povo de Israel estava pecando muito. E aí vem a promessa da salvação para Israel. Vamos lá. Tópico 1, a queda de Israel. No Novo Testamento, mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, o capítulo 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas para hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Deixa eu explicar aqui. Vamos lá. Deus manda Jesus para redimir Israel. Por quê, irmãos? Porque Israel, naquela época, começou a se misturar com os gregos. Os gregos, irmãos, são conhecidos pelo seu pecado na área sexual. Os gregos tinham cultos de orgias, onde homens e mulheres se pegavam assim ao ar livre. Os romanos também tinham essas práticas. E acabou que quando o povo de Deus entrou e os gregos entraram no meio do povo de Deus, eles começaram a dizer assim: eita, tem uma mulher bonita ali, melhor que a minha. E começaram a adorar deuses estranhos. Deus e Afrodita, deuses do amor, eles iam para os templos onde existiam mulheres chamadas prostitutas sagradas, onde elas estavam lá, recebiam os homens para terem relação com os homens em forma de culto, em cima de um altar. A coisa começou a ficar feia, irmão, de uma maneira de corromper tão grande. Eu vou desligar o microfone aqui para dizer uma coisa para vocês, é bíblico, eu não posso. Para você ver o nível de depravação que Israel entrou. E aí o que acontece? Deus olha para tudo isso e diz: eu vou mandar Jesus para salvar esse povo. Porém, irmãos, Israel não aceita essa salvação. Só um instantinho. Israel não aceita isso. Eles não aceitam Jesus Cristo. Opa! Eles não aceitam Jesus Cristo. Eles não aceitam que Jesus queria redimir Israel do pecado. Até hoje, o povo judeu, os israelitas, esperam um Salvador. Quando é que Israel está pecando, pastor?
quando não aceita a promessa de Deus para a humanidade. E aí vem a segunda coisa, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza de Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Romanos 9:5. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Vou explicar isso aqui para você, preste bem atenção. Tu está procurando aquela... Ah, tá. Eu ia pedir para procurar, mas depois eu digo para vocês qual é o texto, talvez no próximo. Irmãos, veja só que coisa interessante. Paulo começou a chorar, a aclamar pelos judeus, porque, poxa, vocês, imagine, irmão, o próprio povo de Deus que recebeu a promessa não aceitou que Jesus Cristo fosse o Salvador. Pastor, ninguém perguntou, mas eu vou fazer uma pergunta ao pastor. Vamos lá, vou fazer uma pergunta ao pastor. Pastor, se Jesus viesse hoje, o povo judeu seria salvo? Não. Só existe um meio pelo qual você pode ser salvo, aceitando a Jesus Cristo. Porém, preste atenção, segundo a volta de Cristo não vai ser assim como todo mundo, alguns pregam, tipo assim, irmão, tem sinais, os sinais já estão à vinda, já se mostram a cada vez. A Bíblia diz que 3 testemunhas irão aparecer, judaicas, os judeus vão reconhecê-las. Há quem diga que eles vão aparecer lá no Muro das Lamentações. E essas 3 testemunhas vão falar para o povo judeu: olha, Jesus Cristo realmente é o Messias. E eles vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, de suas vidas. São 2 testemunhas? Errei por 1. 2 testemunhas irão aparecer e vão falar para o povo: olha, Jesus é o Messias. E eles vão crer. Até isso se cumprir, muitos eventos vão acontecer ainda para o povo judeu acreditar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção. Mês passado, cerca de 1.000 mísseis, desculpa, mês passado não, em um ano de guerra, cerca de 1.000 mísseis. Você sabe o que é 1.000 mísseis? Eu acho que 2 mísseis daquele acabava com a Araçoiaba. 1.000 mísseis tentaram destruir Israel. E nenhum conseguiu. Israel é a nação mais poderosa, depois dos Estados Unidos, militarmente falando. Por que você acha que Deus não deixa Israel ser destruída? E nem vai ser, Kelly? Por causa da promessa. Israel será salvo sim, irmãos. Eu disse Jesus voltando agora. Mas Jesus não vai voltar sem que todos os sinais de sua vinda se cumpram. Existem alguns sinais que ainda não se cumpriram. E se Jesus voltar amanhã, pastor? Os sinais têm que vir primeiro. Amém? Por isso fiquem atentos, irmãos. Vocês viram essa semana? Um furacão que em 100 anos de história ninguém nunca ouviu falar. 100
anos. Como? A mais nova. O deserto do Saara foi inundado. Ei, irmão, o deserto, Dedê, Zezé, Totô, foi inundado. Choveu no deserto. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Mãe que nem mais tem mais amor para o filho. Filhos que desrespeitam o pai assim como se estivesse desrespeitando um cachorro. Tem mãe que diz que tem mais vontade de ficar com o cachorro do que com o próprio filho. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Por isso Paulo, em Romanos 9, ele se entristece. Poxa, vocês... É como se eu dissesse assim, gente, vocês que são da igreja... Irmão, vou falar para você, eu tenho acompanhado, estava conversando com o Rosavel, eu parei mais, mas eu acompanho a política, e existem situações que, meu Deus do céu, o pastor Arthur me fez uma pergunta hoje, ontem, sexta-feira, o Sindicato dos Professores de Pernambuco entraram com uma ação no Ministério Público para proibir os intervalos bíblicos nas escolas de Pernambuco. Porque está parecendo mais de uma igreja do que uma escola. O pastor Joel da Harpa colocou um vídeo e disse, quer dizer que isso aqui pode. Aí mostrou lá o pessoal do LGBT. Vai beijar! Fazendo as danças lá deles. Mas intervalo bíblico não pode. Aí o pastor Arthur disse, aí eu disse, mas isso tem que acontecer, Bartos. Eu estou começando a me alegrar com essas coisas. Não é mais para a gente ter raiva disso mais não, irmão. É para a gente começar a se alegrar com essas coisas. O nome disso é... Eu queria ouvir mais alto. O nome disso é... perseguição. Ou você achou que o que está escrito na Bíblia, e sereis perseguidos por minha causa, e quando injuriar por minha causa, está lá Mateus, vamos ser injuriados, vamos ser perseguidos, amados. O problema é que se a gente achar, pastor, a minha vida, outro dia eu estava conversando com uma irmã, ela dizia assim, pastor, eu não sei se é justo viver desse jeito nessa terra. Eu digo, irmã, porque você veio para essa terra, Lorena, com um propósito, não foi ficar na mídia. Você veio com um propósito de receber a fé em Jesus Cristo e fazer o quê? Passar para outros. Esse é o meu propósito, Kelly, esse é o teu propósito, esse é o teu propósito também, irmã. A gente precisa viver aqui nessa terra como se amanhã não existisse para a gente. E cumprir a nossa missão. E aí eu lembro daquela menina, aquela jovem Andresa, que era da igreja adventista, com 12 anos ela faleceu, mas antes dos 12 anos, ela fez trabalho social, ela evangelizava, ela fez estudo bíblico na casa dela, irmãos, uma igreja se formou através de uma menina de 11 anos. E eu quero dizer ao povo da igreja, a gente precisa acordar, porque a cobrança é nossa. Paulo dizia assim, ei povo judeu, acordem, vocês precisam acordar, porque Jesus Cristo veio redimir o pecado de vocês. Não, a gente não aceita isso. A gente não aceita que é Jesus Cristo. A gente está esperando um grande guerreiro chegar num cavalo branco e não no jumento. Você está entendendo, meu irmão?
E aí, voltando para aquela história, perseguição vai acontecer. Aí eu até comentei lá, aí o Arthur fez assim, pastor, mas não é justo a gente procurar nossos direitos? Eu disse, sim, mas justo para quem? Justo para quem? Se eu sei que isso vai acontecer. Por que eu quero impedir que isso aconteça? Você já notou? As pessoas querem impedir que a perseguição aconteça por causa de um direito terreno. Esses dias, um ministro da Suprema Corte mandou banir uma rede social e disse, quem acessar vai pagar uma multa, e ninguém acessou. Ficou todo mundo caladinho. Aí eu disse para esse meu amigo, eu disse, imagina agora, Noêmia, se esse intervalo bíblico chega lá no STF, e esse mesmo ministro, sem cabelo na cabeça, dizer assim, a partir de hoje, nenhum crente deve fazer intervalo bíblico no Brasil. Se fizer, será preso. Qual é o deputado que vai brigar por isso? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, eu posso desobedecer? Pode. Posso mesmo? Pode. Porque a gente não obedece ordem que vai de encontro com a palavra de Deus. Mas e a consequência? Paulo foi proibido de pregar. O que aconteceu com ele, Arthur? Tomou, foi chicotada. Estevão foi proibido de pregar. Mas não calou a boca. O que aconteceu com ele? Foi apedrejado até. E diz a Bíblia que quando ele olhou para o céu, as portas do céu estavam se abrindo para ele. O problema é, será que você dá mais valor à sua vida do que à sua salvação? Eu falei quinta-feira, se entrasse hoje um homem armado aqui na igreja e dissesse, aqueles que disserem que não são mais de Jesus podem sair, os que são de Jesus fiquem. Quanto você acha que ia sair dentro da igreja, irmão? Talvez alguém ia dizer assim, ó, tem gente que quer enganar Jesus, né? Faz. Eu digo que nego, mas não nego, né? Eu só engano ele, para eu viver, né? Aí eu boto o pé para o lado de fora. Não morri com o cara, mas vem um raio e... Ei, negar Jesus não existe. Amém? A não ser que você dê mais valor à sua vida do que à sua salvação. Aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não se negar a si mesmo, não é digno de mim. Lembrem, irmãos, a gente está só aqui, morando provisoriamente. Eu não tenho mais meus 4 avós, todos faleceram. Mas um dia eles estavam aqui. E eu sei que eu vou ter o mesmo fim que eles, mas eu quero ter um fim diferente. Eu quero fechar os olhos e abrir eles na glória celestial. 3 e último, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Romanos 9, 3 a 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que buscam com sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo,
ainda que não totalmente, a Bíblia diz: esse povo será chamado de filho de Deus vivo, e que o remanescente fiel de Israel será salvo. Olha aí, remanescente fiel, ou seja, não são todos. Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso. O que é que isso quer dizer, irmãos? Mesmo Israel negando, haverá remanescentes, haverá pessoas que vão reconhecer Jesus Cristo e serão salvos. É por isso que a Bíblia nos relata textos icônicos. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus quer salvar todos, sim ou não? Mas na Bíblia não tem dizendo nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos? Entende agora? Que nem todos que estão aqui. Está vendo? Você está vendo um pastor pregando, né? Mas pode ser que lá na eternidade você não veja esse pastor. O pastor não veio. Ficou. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Por isso que a salvação é algo individual, Kelly. Rosália. Se meu pai não quer, eu vou apresentar Jesus. Mas se ele não quer, se meu filho não quer, eu vejo muita gente, muitas vezes, eu costumo dizer que eu só falo com a pessoa se converteu quando eu tenho testemunhos oculares ou testemunhos concretos desse tipo de coisa. Por exemplo, um rapaz ali foi alvejado ali na rua. Há 15 dias antes, eu tinha falado de Jesus para ele, mandando ele se entregar a Jesus. E ele levou 3 tiros na cabeça, irmão. Massa encefálica caindo no chão. Uma irmã, graças a Deus, chegou para ele e disse: Fulano, tu quer entregar a tua vida a Jesus? Ele disse: eu quero. Eu acredito que ele foi salvo. A nossa vizinha estava indo de ambulância, nas últimas. E segundo a filha dela, ela disse: diga ao pastor que eu estou entregando a vida a Jesus. E morreu. A filha dela disse isso para mim: disse, pastor, minha mãe mandou lhe dizer que estava entregando a vida a Jesus e morreu. A nossa vizinha aqui do lado, antes de morrer, ela disse: Belo, eu quero aceitar a lei dos crentes, quero aceitar Jesus. Aí um filho dela parece que é crente, orou por ela e ela morreu. Testemunho deles, da família. Mas aqueles que creem pela fé, né? Faz assim: eu não vi, mas eu creio que no último momento, fulano, a gente só vai saber lá, irmão. Você pode crer. Ninguém pode tirar isso de você. Israel precisa crer em Jesus. As promessas foram dadas para Israel. Mas assim como, eu vou fazer uma comparação aqui minha, tá? Assim como os palestinos não acreditam que Israel é um povo santo, que Israel precisa se converter, que Israel é infiel, Israel também não acredita no nosso cristianismo. Aceitam, mas não acreditam. Seria o mesmo que uma mãe aceitar um filho que decidiu inverter seu papel que Deus deu natural. Aí a mãe olha assim e fala assim: eu aceito, né? É meu filho, a gente tem que aceitar, né?
Mas no fundo, aceita por conveniência. Israel é assim com o cristão. Aí Paulo diz assim para a gente que é cristão, para a gente não ser igual a eles. Aí eu vou entrar na máxima, tá, gente? A gente não pode ser igual nem aos palestinos e nem aos judeus. A gente tem que orar por eles e pedir a Deus pela vida deles. É como um dia desse, Deus falou comigo, você está com muita raiva do Alexandre de Moraes. Vá lá para o quarto, dobra os joelhos e ore pela vida dele. Senhor, abençoe esse homem. Muda o coração. Ei, irmão, mas lá dentro a palavra não era muda. Era leva. Aí Kelly cai naquela coisa. A gente faz obrigado? Aquela mensagem que você mandou para mim. Ter fé, obrigado. É. Que quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, a gente treina e começa a fazer, que aquilo começa a virar verdade para a gente. Você é obrigado a estudar. Você não estuda porque você ama estudar. Você aprende a amar estudar. Mas se teus pais, desde criança, não te incentivassem a estudar, você nem um lápis pegaria. Me diz aí, quem é que ama trabalho aqui? Ah, sem trabalho eu não posso viver. Se você pudesse estar na sua casa e ter tudo que você precisa, você trabalharia, irmão? Que era o propósito principal, né? Do início. O homem pecou, aí agora do suor tu vai comer, porque antigamente já tinha tudo para você, mas agora você pecou, você agora vai ter que trabalhar. Por isso, irmão, como cristãos, temos a obrigação de orar por todos. Não é porque a gente é mais que ninguém, não é porque a gente é melhor que ninguém, é porque a gente entendeu que existe uma promessa e que a gente faz parte dela e vamos ter ela cumprida em nossas vidas. Só que os judeus não acham que a gente não faz parte dela, só eles. Aí a gente ora por eles. Muitos dos judeus estão aceitando a Jesus, irmãos. Esses dias eu vi no Instagram um avivamento que está tendo na Coreia do Sul. Um avivamento. Gente, não é brincadeira não, o cara é batizado, sai de lá chorando, se acabando de chorar, e todo mundo começa a chorar com ele. Lord, my Jesus, Jesus Christ. E tem gente que nem desejo de batizar tem. Vem para a igreja muitas vezes a pulso, porque não tem outro lugar melhor para ir. É por isso que tem igreja, Deus me perdoe que eu vou falar agora, que acaba descaracterizando e fazendo dela um lugar atrativo, mais atrativo do que de Jesus. O pessoal vai por causa do louvor que é fera, tem as luzes que piscam. Tem aquela turma com uma plaquinha na frente, seja bem-vindo, tira foto. Tem gente a ponto de chegar num dia de batismo. Quem é que está batizando? Pastor fulano. Ah, eu só quero se vai, passa, eu só quero se for na hora com o pastor fulano. Quero que meu batismo saia filmado e fotografado, o pastor presidente botando a mão na minha cabeça. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. E assim terminamos essa lição. Existem promessas de Deus para nossas vidas, porém,
para que elas se cumpram, precisamos estar firmes e constantes na palavra do Senhor. Amém? Assim oremos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado pelas tuas promessas, que também se estenderam a nós. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Nós agradecemos, Pai. Nós te adoramos e louvamos o teu santo nome. E damos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, adorar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, suas ofertas, se você quer o envelope, levante sua mão. E vamos, nesse momento, adorar o Senhor através do nosso dízimo e oferta. Pega lá, não, por favor. O recolhimento. Irmã, para entregar para a irmã. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu não vou, né? Vamos orar. Levante seu envelope. Pai, nós te oferecemos a nossa oferta. Somos gratos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Abençoa teus filhos essa noite, multiplica, essa manhã, multiplica cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai nos parar. Vou avançando. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. E agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todos os nossos irmãos aqui, espalhados pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, vão em paz e até mais tarde no culto da noite.